Meus amados irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso programa que tem como título Personagens Bíblicos. Estamos em uma série histórica e profética, onde estamos abordando os 12 apóstolos de Jesus. E hoje o personagem que iremos abordar é a vida de Mateus. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Tiago Silva. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos. E nós carinhosamente estendemos esta saudação a todos que estão conectados conosco através das plataformas da Igreja Cristã Maranata. Meus amados, gostaríamos de deixar aqui um texto para basear aqui o nosso estudo, que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Você que está na sua casa, eu o convido agora a tomar posse da palavra de Deus para meditarmos na Escritura Sagrada, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Interessante, amados, que quando nós abordamos aqui a história de Mateus, nós vamos ver que no Evangelho de Marcos e Lucas, Mateus aparece na figura de Levi. Então é importante aqui no início frisarmos que Mateus e Levi, aqui no Evangelho, eles são a mesma pessoa. E o pastor Tiago agora vai falar do chamado de Mateus. Quem era Mateus antes dele ser chamado por Jesus para ingressar no colégio apostólico de Jesus. Muito bem, pastor Marcos. Quando nós olhamos toda a trajetória, a história envolvendo o chamado de Mateus, nós não olhamos apenas para uma informação histórica, né, para uma informação teológica ou relevante no aspecto social, mas sim dentro de um viés espiritual, né, porque nós logo vemos aqui um chamado do Espírito Santo ou um chamado do Senhor, onde um homem ele deixa a velha vida, ele deixa os velhos costumes para ouvir e viver de fato aquilo que o Senhor havia lhe orientado a fazer, né? Isso nos mostra e nos leva a uma reflexão. Porque nos dias de hoje, o homem, a igreja, ela é convidada diariamente a largar mão daquilo que é seu, dos velhos costumes, das velhas práticas, para viver de fato o chamado do Senhor e aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas nos dias de hoje. Interessante que você coloca que Mateus, também conhecido como Levi, né, indícios históricos, né, nos mostram que esse era o seu nome judeu, conhecido como Levi também. No entanto, ele era publicano, ou seja, ele era cobrador de impostos, né? Ele exercia uma atividade a serviço de Roma e que não era bem vista aos olhos do povo judeu, porque um publicano, diante da tradição, ele era tido como impuro, como alguém que lidava com um sistema que naquela ocasião era um sistema opressor. E por isso a história nos diz que ele era desprezado, mas é exatamente, né, conforme a palavra que lida por você, que menciona que em meio a um ambiente de desconfiança, um ambiente de desprezo, um ambiente de peso, de dureza, que a graça, o favor, ele aparece. É porque a palavra nos diz, vamos fazer a leitura novamente daquilo que o Senhor leu, em Mateus 9:9 diz: Jesus passando ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então nós vemos aqui um detalhe profético. Mateus estava assentado na mesa da alfândega quando Jesus o chama, né? Sentado, ele estava preso a uma velha vida, né? Uma vida que ele carregava consigo. Ele estava ali estagnado, parado, não se locomovia. E quando nós falamos de obra do Espírito, nós falamos de algo que é dinâmico, de algo que se movimenta, de algo que segue a orientação do Espírito Santo e segue a mensagem que o Senhor Jesus ele nos deixou no Calvário, né? Então, Mateus ali, ele rompe uma rotina que ele tinha, uma rotina do mundo, talvez um bom emprego, mas rompe uma rotina sem esperança, né? Da falta de esperança. E nós glorificamos ao Senhor porque Cristo, ele é a esperança da glória. E aquele encontro que Mateus tem, ele restabelece para Mateus o direito de ter uma esperança. E a palavra fala que ele se levantou. E quem se levanta e responde o chamado, rompe com o passado.
rompe com o velho homem, rompem com a velha vida, né? E segue então dentro de um projeto, de um propósito que nós conhecemos como obra do Espírito, um projeto de salvação que foi estabelecido desde a eternidade. Interessante, pastor Tiago, que Mateus ele foi chamado diretamente por Jesus. E quando Mateus ele ouviu o chamado de Jesus, está escrito, por exemplo, em Lucas capítulo 5, verso 28, que ele deixou tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Ou seja, ele deixou, quem sabe, aquela vida confortável, ele deixou aquele velho homem e ele tomou uma decisão na sua vida, que é se levantar e seguir a Jesus. Hoje também o Senhor Jesus está chamando o homem, está chamando cada um de nós para que nós possamos ser participantes de uma grande obra. E interessante que o texto fala que ele deixou tudo. Nós observamos que o Evangelho, ele requer de cada um de nós a renúncia. Nós precisamos renunciar, deixar para trás o nosso velho homem, os nossos vícios, aquilo que nos afasta de Deus, nos levantarmos e seguirmos a Jesus. Nós vemos aqui o processo da salvação, né? Interessante que ele se levantou. Quando o chamado foi feito, ele não questionou. Senhor, quem sabe um dia, olha, eu preciso fazer isso, mas ele estava definido, ele se levantou. O homem precisa estar de pé. Lembrei-me daquele texto, né? Põe-se de pé e falarei contigo. E a grande verdade, pastor Marcos, e a todos que estão conectados conosco, é que a vida no mundo, ela não é agradável ao homem, né? Não é aprazível. Talvez sejam alegrias momentâneas, passageiras, né? Algo que tem aspectos sensoriais, né? Que alegram a carne, mas a alma do homem sem Cristo, ela é uma alma vazia. E quando o Mateus ele responde de forma clara, em prontidão, né? Sem pestanejar, sem titubear, definido, né? sem titubear, é a resposta da alma vazia que queria um verdadeiro encontro e queria de fato uma transformação com uma alegria verdadeira. Porque se nós pararmos aqui nos aspectos de que Mateus ele era cobrador de impostos, estava sentado na alfândega, em tese nós podemos dizer que talvez seja um bom emprego. Ele tinha aquilo que ele precisava para viver, mas conforme a tradição, a história nos fala, né, era desprezado pela população, né, havia o desprezo, havia falta de amor, contudo a sua alma estava vazia, e este encontro então ele enche a sua alma de alegria, e a resposta de largar tudo e seguir ao Senhor não foi uma resposta do homem Mateus, não foi uma resposta da carne do Mateus, mas foi uma resposta da alma que ansiava por este encontro e por essa mudança. E esse mesmo Mateus que foi chamado por Jesus, nós vemos agora os efeitos que a palavra de Deus operou na vida dele. Porque diz a Bíblia que em dado momento ele fez um banquete na sua casa e Jesus estava ali e havia também uma grande multidão. Ou seja, ele estava tão feliz com aquilo que ele havia recebido da parte de Jesus que ele abriu a sua casa e começou a evangelizar, ele começou a falar desse Jesus que transformou a vida dele. E você pega esse cenário, né, onde ele sai de uma posição, se torna protagonista abrindo a sua casa para um banquete, né, e talvez seja aí um dos quadros mais profundos e proféticos dentro do Evangelho, né, porque nós vemos aí espiritualmente um encontro da graça, né, onde a graça ela rompe as barreiras, né, onde a revelação ela traz a luz para onde havia escuridão, e Jesus ele se revela como sendo aquele que veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ao passo que a palavra do Senhor diz o seguinte, Mateus 9, capítulo 10, e aconteceu que, estando Jesus à mesa em casa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Ou seja, a casa ela foi aberta, homens que estavam na mesma condição que Mateus ora se encontrava, tiveram um encontro com a verdadeira luz, e a luz ela
sobressaiu aonde havia ali trevas, escuridão, vazio do coração e vazio da alma. Né, um cenário totalmente espiritual, porque Mateus, recém-chamado, ou seja, recém-convertido, né, carregando consigo talvez traços ainda de um ambiente do seu antigo ofício, de um ambiente da antiga vida que ele vivia. Ele abre a sua casa, ele abre a sua casa para o Mestre, ele abre a sua casa para Jesus, né, ele abre a porta para que ali aconteça algo extraordinário. Né? Ele reconhece que Jesus ele era a luz, ele reconhece que Jesus poderia mudar o ambiente da sua casa. E aquele que reconhece que foi alcançado por uma obra redentora, por uma obra de misericórdia, reconhece que foi alcançado pela graça, ele tem de fato essas atitudes, né? Ele anuncia, ele proclama, ele divide aquilo que ele recebeu. Né? Então, nós observamos que ali o banquete ele vai além de um banquete físico, de uma mesa posta. Né? Mas o banquete ali ele é um banquete espiritual, um banquete de revelação, um banquete onde o noivo ele se assenta então com aqueles que ninguém queria, aqueles que não eram aceitos, que nós falamos anteriormente, né, que os publicanos eles não eram bem aceitos pela sociedade, mas quem senta com eles na mesa? O noivo. Aquele que pode transformar, Jesus, né? Interessante, pastor Tiago, que quando Mateus ele fez esse banquete na casa dele e estava ali uma multidão de pecadores também, muitos questionaram a Jesus, mas como que o Senhor Jesus entra na casa dessas pessoas, pecadores? E Lucas capítulo 5, verso 31, Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós vemos a condição do homem, né? A palavra nos fala que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer, mas o poder do sangue de Jesus tem poder para nos justificar de todo pecado. Então nós vemos aqui o homem excluindo, o homem deixando de lado, mas nós vemos aqui a graça de Jesus prevalecendo, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós estamos aqui, nós precisamos entender que nós somos pecadores, nós somos pobres, necessitados, mas quando nós nos arrependemos do nosso pecado e confessamos a Jesus a nossa natureza, nós alcançamos o perdão de um Deus que tem poder para perdoar os pecados, né? Isso é só pelo Espírito, pela revelação e pela operação do Senhor, né? Porque quem, humanamente falando, imaginaria que a mesa de um publicano se tornaria então um palco ou talvez um local da manifestação profunda da graça do Senhor, da manifestação profunda do amor do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus ele profere essas palavras, né? Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele demonstra ali parte do seu amor, que é imensurável, incalculável, né? Para com aqueles que ali estavam. Poderia ter uma outra resposta, mas é uma resposta de amor, uma resposta de paz, e nós vemos de forma bem clara, né, os corações sendo alcançados pelo favor e pela graça do Senhor. Mateus ele abriu a sua porta, ele abriu a porta da sua casa. Com isso ele abriu também um coração para um projeto eterno de Deus. Nós vemos que a igreja nessa última hora ela precisa estar definida. Nós vemos que Mateus ele foi muito convicto e direto no seu propósito em servir ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo um momento profético que antecede a volta de Jesus e hoje o Espírito Santo está convidando e convocando um povo para que ele possa estar de pé. Põe-te em pé e falarei contigo. Hoje o Espírito Santo ele está falando ao coração do homem, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora existe um ponto que depende de cada um de nós. Você se levanta e você segue porque você faz uma escolha. É o chamado livre-arbítrio. Lembrei-me do texto lá de Josué. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, o homem hoje que quer ter um verdadeiro encontro com Deus,
ele tem que negar o seu eu, a sua razão, as suas vaidades, as suas vontades, né? Há um texto na Bíblia que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Existem pontos relevantes, né, que nos apresentam, nos fazem entender espiritualmente tudo aquilo que está sendo mencionado neste programa. Porque quando nós falamos de Mateus, nós não estamos buscando apenas um estudo biográfico, né, a bibliografia de Mateus. Mas nós queremos entrar dentro do aspecto espiritual, dentro do aspecto doutrinário, daquilo que move a igreja, né? E nós observamos tópicos importantes, né? Tudo aquilo que foi falado aqui nesse momento, né? Entre eles, por exemplo, a graça que alcançou o desprezado. A graça que alcançou aquele que não era querido pela sociedade. E graça é um favor que nós não merecemos, né? Nós observamos, por exemplo, Marcos, a restauração de identidade, né? Antes cobrador de impostos, agora discípulo. Aquele que aprende e que na sequência leva a preciosa semente, né? E por consequência disso nós observamos o quê? O caráter de Mateus ele foi transformado, né? E ele passa a viver então a missão de alcançar aqueles que estavam perdidos, que viviam tal qual ele vivia. Né? E me chama a atenção, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que a palavra diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? E Mateus ele viveu de fato isso. Ele se tornou nova criatura, porque antes ele recolhia moedas, ele cobrava impostos. Mas daquele momento em diante ele passa a recolher ou evangelizar almas. Né? Ele contava, fazia ali o cálculo matemático de tributos, mas ele passa então a mencionar e narrar testemunhos de vida, testemunhos de transformação, testemunho daquilo que ele viu o mestre realizar em seu ministério terreno. Né? Por fim, Mateus servia a Roma, servia ao Império Romano. Aí ele passa então a servir ao Rei Eterno, ao Rei que não passa. Né? A experiência dele marcou ele desta forma, né? E a igreja como nova criatura, a igreja como aquele que entende esse projeto, vive todos esses atributos mencionados aqui, todos esses tópicos nós vivemos. Um dia servimos ao Rei deste mundo, hoje nós servimos ao Rei dos Reis, aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Esse texto é maravilhoso, Tiago, porque a palavra nos fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, ele precisa produzir no homem mudança de vida, uma vida nova. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, ela transforma o velho homem em uma nova criatura, agora cheia da bênção e do poder do Espírito Santo. Se não tem mudança de vida, não tem evangelho. Não tem evangelho. O interessante é que a palavra de Deus, né, ela se comunica, né? Ela é inerrante, ela não tem equívocos nela, né? E não é, os textos eles não são aleatórios, né? Eles se completam. Nós estamos falando aqui no evangelho, mas nós vamos lá, por exemplo, em Cantares 2:10, a palavra diz o seguinte: levanta-te, amiga minha, e vem. Né? A igreja, a noiva transformada, a noiva restaurada, a noiva que é chamada para a missão, que é o ID, ela se levanta e vai realizar o projeto que foi estabelecido e vai caminhando rumo ao encontro com o seu noivo, que está prestes. E lá no livro de Apocalipse também, a palavra nos fala: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, Mateus ali, ele atendeu o chamado de Jesus e veio. E a pergunta que nós fazemos para você que está nos ouvindo: hoje Jesus está te chamando. Qual é a nossa resposta? Será que a nossa resposta, será que as nossas atitudes estão condizentes com aquilo que é o propósito de Deus? O momento que nós estamos vivendo, não é, pastor Tiago, um momento de definição. Ante a última trombeta, a igreja ela vai partir. E a igreja que vai partir com o Senhor Jesus é uma igreja que está definida. É uma igreja que ouviu a voz e largou o passado. Mas, pastor Marcos, dentro de tudo que a gente falou aqui sobre a história, né, a vida pregressa de Mateus, a experiência, a marca que ele carregou consigo, a transformação,
Mateus, ele passou por um martírio, Sim. né? Você pode falar um pouco a respeito desse martírio de Mateus? É interessante que o próprio Senhor Jesus disse que, por amor a Ele e até mesmo ao Evangelho, nós seríamos odiados. Então, a igreja, ao longo da história, ela sempre passou por perseguições, mas a igreja ela tem permanecido de pé porque a nossa vitória ela vem do Senhor. Nós vemos que na Judéia, Mateus ele pregou por muitos anos e por referências históricas, alguns historiadores falam que Mateus ele foi morto à espada. Porém, nós entendemos que o homem nesse mundo ele pode perder muitas coisas, inclusive a sua própria vida, mas o que está nos garantido aos fiéis é uma coroa incorruptível. Lembrei-me do texto de Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há um texto na palavra que fala que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Então, ele foi martirizado, ele foi perseguido, mas nós entendemos pela palavra que a fé ela ficou preservada no seu coração. Ele creu e valorizou o chamado de Jesus até os últimos instantes da sua trajetória. Pois é, e deu seguimento àquilo que nós conhecemos como a continuidade apostólica, né? E é muito interessante a gente mencionar aqui neste programa que a continuidade apostólica, ela não se trata apenas de uma sucessão histórica ou de uma sucessão institucional, né? De uma transição de cargo, mas sim de um mistério espiritual, mas sim de algo que vem do alto, né? Da obra viva, do Espírito Santo que mantém até hoje, né? Daquilo que foi vivido em Pentecostes, da continuidade não de cargos, mas a continuidade da revelação, da doutrina, da comunhão, da experiência com o Espírito Santo. E a obra do Espírito, né? E nós podemos dizer aqui do projeto de salvação que foi estabelecido desde a eternidade, nós entendemos que a verdadeira continuidade apostólica, ela não se reduz a uma linhagem humana, a uma sucessão humana, a uma transição formal de um cargo ou de uma autoridade, mas sim a permanência da mesma doutrina, né? Os velhos marcos, que não podem ser removidos, né? A doutrina que ela permanece e vai seguindo e cria-se uma identidade, vai sendo aperfeiçoada e o nome do Senhor ele vai sendo glorificado, porque a revelação ela é a mesma, o Espírito é o mesmo. A operação do Espírito é o mesmo. O Deus que nós servimos, ele é o mesmo, ele não muda, né? É o mesmo que derramou do Espírito Santo lá na igreja primitiva, né? E me chama a atenção, por exemplo, em Atos dos Apóstolos 2:42, a palavra que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Né? Mateus, ele permaneceu, ele perseverou nessa doutrina. Estava em comunhão. Estava em comunhão. A igreja, ela permanece nessa doutrina, ela persevera nessa doutrina, porque ela foi alcançada pela revelação. E quem é alcançado pela revelação, permanece até o fim, até ouvir o seu nome sendo chamado para encontrar com o Senhor nas nuvens. Glória a Deus. Amém, meus queridos. O estudo aqui é muito rico. E é importante você, na sua casa agora, meditar na palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz e ela produz efeitos na alma do homem. E da mesma forma que Mateus foi chamado por Jesus, hoje o Espírito Santo também está te chamando. Não para fazer parte simplesmente de uma igreja, mas hoje o chamado é para que você possa fazer parte de um projeto de salvação estabelecido por Deus, revelado na figura gloriosa do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Finalizamos assim mais um programa. Queremos desejar a todos a paz do Senhor Jesus.